Ei, gente, meu nome é Tamires, sou aluna do primeiro período de enfermagem e hoje a gente veio, né, trazer um trabalho do professor Fabrício Ramos sobre herança genética autossômica, que a gente, né, estuda sobre a matéria de citohistologia, embriologia e genética. A gente vai trazer essa ordem para vocês, né? Ao decorrer dos slides e dos vídeos, a gente vai falar um pouco sobre a genética, um pouco sobre o heredograma, um pouco sobre a herança autossômica em si, e né, os dois contextos que saem da herança autossômica, que é a recessiva e a dominante. Então agora a gente vai começar, né, falando sobre a genética. A genética ela é uma área da biologia muito extensa, porque ela tem, né, os seus estudos direcionados para as funções e dos genes, bem como para a herança, e a variedade das características de um indivíduo para o outro. Por meio da genética, muitos avanços na área da saúde ocorreram. Com base nos estudos dos genes, as unidades da informação genética presentes no DNA, né, que a genética busca entender de forma mais aprofundada os mecanismos que reagem ao desenvolvimento e funcionamento dos seres vivos. A genética, ela possui grande importância no mapeamento de doenças, né, no avanço nas pesquisas sobre os tratamentos de doenças hereditárias, no entendimento da evolução humana, entre outras coisas. Ela estuda os conceitos de hereditariedade, as heranças que são passadas para os nossos descendentes. Para conhecer mais sobre a genética, é importante saber alguns conceitos principais para que o estudo dessa área realmente seja efetivo. E o DNA, ele também, né, possui uma estrutura. Ele tem a dupla hélice, né, que é composto por duas fitas. Tem o nucleotídeos, né, que cada fita do DNA é composta por duas unidades repetitivas. E tem as bases nitrogenadas, que existe 4 tipos de base, que são a adenina, né, timina, citosina e guanina. E, né, ele também tem as suas funções. E quais são as funções do DNA? Ele armazena, né, a informação, né, que contém instruções genéticas para a síntese de proteínas e RNA. Tem a replicação, né, que o DNA pode se replicar, permitindo que cada célula filha tenha uma cópia idêntica, né, da informação genética durante a divisão celular. E tem a transcrição e a tradução, né, que o DNA ele é transcrito em RNA, que é o ácido, né, ribonucleico, que é então traduzido em proteínas. E logo em seguida, né, tem o genoma, que o genoma ele é um conjunto completo de DNA de um organismo, incluindo todos os genes. Em organismos eucarióticos, como humanos, o genoma está organizado em cromossomos no núcleo das células. O genoma, né, ele contém todas as informações necessárias para o desenvolvimento, funcionamento e crescimento da reprodução do organismo. Aí eu vou citar aqui alguns pontos essenciais sobre o genoma. Tem, né, o DNA nuclear, né, que a maioria do genoma está localizada no núcleo das células, né, como eu falei, e é composta por DNA nuclear. Nós, humanos, isso inclui aproximadamente 3 bilhões de pares de bases. E tem, né, o DNA mitocondrial. As mitocôndrias, organelas celulares envolvidas na produção de energia, também possuem seu próprio DNA, conhecido como DNA mitocondrial. Este DNA é herdado exclusivamente da mãe e tem cerca de 16.500 pares de bases em humanos. O genótipo, ele refere-se ao conjunto de genes de um organismo, incluindo todas as variantes alélicas que ele possui.
Em outras palavras, o genótipo é a composição genética de um organismo para uma determinada característica ou para todas as suas características. O genótipo é responsável pelo potencial genético que pode influenciar o fenótipo, que é a expressão física e observável dessas características. E o fenótipo, ele é a expressão física e observável das características de um organismo. Ele inclui todas as características observáveis, como aparência, comportamento, desenvolvimento e outras manifestações biológicas também. Os componentes do fenótipo são o quê? Características físicas, como altura, cor dos olhos, forma das folhas em plantas, etc. As características bioquímicas é tipo de enzimas produzidos, níveis hormonais. E as características comportamentais são padrões de comportamentos e habilidades. Nos seres humanos, a expressão de características como a altura é determinada geneticamente, mas a nutrição durante o desenvolvimento também desempenha um papel crucial. Oi, gente, meu nome é Julia Ribotti e eu vou dar continuidade no que a Tamir estava falando. Em que momento que ocorre? A transmissão das características hereditárias ocorre através dos gametas, espermatozoide e óvulos. E tem duas células, que é as células haploide e as células diploide. As células haploides são células que contêm apenas um conjunto completo de cromossomos, ao contrário das células diploides, que possuem dois conjuntos completos de cromossomos. E eu vou citar alguns pontos-chave sobre as células haploides. O número de cromossomos. Células haploides têm um único conjunto de cromossomos, que é o Nzinho. E em humanos, isso significa que as células haploides contêm 23 cromossomos. Agora, o exemplos em organismo. Em humanos, em muitos outros organismos, as células haploide incluem espermatozoide e óvulos, que são os gametas sexuais. E tem a função. A função é a principal função das células haploides é participar na reprodução sexual. Quando dois gametas haploides se fundem durante a fertilização, formam uma célula diploide chamada zigoto. E a formação de células haploides. Vamos falar da meiose. As células haploides são produzidas por meio da meiose em um processo de divisão celular que reduz pela metade o número de cromossomos. A meiose ocorre em duas fases principais, meiose 1 e meiose 2. A meiose 1, os cromossomos homólogos, que são pares de cromossomos duplicados, são separados, resultando em duas células com metade do número de cromossomos, mas ainda duplicados. Agora é meiose 2. As cromátides irmãs são a cópias de cada cromossomo. São separadas, resultando em 4 células haploide distintas. E agora é a importância das células haploides. A variabilidade. A meiose introduz variabilidade genética através do crossing over e da segregação independente dos cromossomos. Agora, a reprodução sexual. A fusão de gametas haploide de dois indivíduos diferentes aumenta a diversidade genética da prole, o que pode aumentar a capacidade de adaptação de uma população. Agora eu vou falar um pouco sobre as células diploide. As células diploides são células que contêm dois conjuntos completos de cromossomos, um de cada progenitor, em organismos sexuados. Essas células são predominantes e formam base para o crescimento, desenvolvimento e manutenção do organismo. E aqui também cita, alguns pontos sobre as células diploide. Agora é o número, de cromossomos. As células diploide tem dois conjuntos de cromossomos. Em humanos, isso significa que as células diploide têm 46 cromossomos organizados em 23 pares.
E os exemplos, né, em organismo. As células somáticas de humanos e muitos outros organismos são células diploide. Isso inclui células da pele, músculo, ossos e etc. Agora, a mitose na célula diploide. As células diploides se reproduzem através da mitose, um processo de divisão celular, que resulta em duas células, filha, geneticamente idêntica à célula-mãe. A mitose é fundamental para o crescimento, reparação e regeneração dos tecidos. E a comparação entre células diploides e haploides. A célula diploide contém dois conjuntos de cromossomos. Exemplo, inclui células somáticas humanas, que é 46 cromossomos. E o haploide, que é um N só, contém um único conjunto de cromossomos. Exemplos, inclui gametas humanos, que como é um N, é 23 cromossomos. Aí, só para estar reforçando, diploide é dois N's e haploide é um N só. E agora é sobre os cromossomos. Genes, DNA e cromossomos cumprem a mesma função de passar o material genético e ocorre em pares. Os cromossomos são estruturas filamentosas localizadas no núcleo das células eucarióticas compostas de DNA e proteínas. Eles carregam e organizam a informação genética essencial para o desenvolvimento, funcionamento e reprodução dos organismos. E aí, agora eu vou citar alguns pontos-chave a estrutura dos cromossomos, DNA e proteínas. Cada cromossomo é composto de uma única molécula de DNA, linear, associado a proteínas histonas e não histonas, formando uma estrutura chamada cromatina. As cromátides. Após a replicação do DNA, um cromossomo consiste em duas cromatídeas irmãs unidas pelo centrômero. Cada cromátide é uma cópia idêntica do DNA do cromossomo. Os tipos de cromossomos. Autossomos, que é cromossomos não sexuais, que são iguais em ambos os sexos de uma espécie. Humanos têm 22 pares de cromossomos. E os cromossomos sexuais determinam os sexos do indivíduo. Em humanos, os cromossomos sexuais são X e Y. Homens têm um par de X e Y e mulheres têm um par de XX. Meu nome é Julia Brandes e eu vou falar sobre as leis de Mendel, que é composta pela primeira lei e a segunda lei. As leis de Mendel são os princípios fundamentais da hereditariedade. A primeira lei, a lei da segregação, afirma que os alelos de um par segregam-se durante a formação dos gametas. A segunda lei é a lei da segregação independente. Estabelece que os alelos de diferentes gêneros segregam-se independentemente uns dos outros durante a formação dos gametas. A primeira lei de Mendel diz que os alelos de um par de genes segregam-se durante a formação dos gametas. Isso significa que cada organismo herda um alelo de cada pai para a característica. E durante a formação dos gametas, os alelos se separam, de modo que cada gameta carrega apenas um alelo para cada característica. Essa lei explica por que os descendentes podem exibir diferentes combinações de características genéticas dos pais. A segunda lei de Mendel afirma que os alelos de diferentes genes segregam-se independente uns dos outros durante a formação dos gametas. Isso significa que a herança de um par de genes não afeta a herança de outro par de genes. Essa lei é importante porque explica como características diferentes são transmitidas de forma independente entre as gerações, permitindo a criação de variedade genética. E agora é sobre os alelos, azão dominantes, heterozigóticos e homozigóticos, e o azão recessivos homozigóticos. O azão dominante são aqueles alelos homozigóticos em que um organismo possui dois alelos idênticos para uma característica específica, seja ambos alelos dominantes ou ambos alelos recessivos, por exemplo, em um organismo com genótipo azão-azão ou azinho-azinho. Já os alelos heterozigóticos são aqueles em que um organismo possui dois alelos diferentes para uma característica específica, sendo um dominante e o outro recessivo.
Por exemplo, em um organismo com genótipo azão-azinho, onde o azão é o alelo dominante e o alelo recessivo. Nesse caso, o alelo dominante determinará a expressão da característica. O azinho recessivo homozigóticos refere-se a um organismo que possui duas cópias do mesmo alelo recessivo para um determinado gene. Isso significa que ambos os alelos desse gene são iguais e recessivos, resultando em uma expressão fenótipica específica para esse gene. Agora é sobre o heredograma. O heredograma é uma representação gráfica de uma árvore genealógica que mostra as relações de parentesco e transmissões de características genéticas ao longo das gerações. As principais características de um heredograma são os símbolos. Cada indivíduo é representado por um símbolo, geralmente um círculo para as mulheres e um quadrado para os homens. Conexões, linhas usadas para conectar os membros da família e indicar relações de parentesco. Gerações. As diferentes gerações são representadas em diferentes níveis ou linhas horizontais, geralmente da esquerda para a direita. Características genéticas. Símbolos especiais são usados para indicar características genéticas específicas, como doenças ou traços hereditários. Essas características ajudam a entender a estrutura familiar, os padrões de herança e os riscos genéticos associados a determinadas condições ou características. E para finalizar, como mostra no slide, temos alguns exemplos do heredograma, como mulher afetada, homem afetado, mortos, casamentos consanguíneos. Meu nome é Maria Imaculada e eu vou dar continuidade no conteúdo. Vou falar sobre a herança autossômica. A herança autossômica refere-se à transmissão de características genéticas através dos cromossomos não sexuais, ou seja, os cromossomos que não determinam o sexo. A herança autossômica refere-se ao padrão de transmissão de genes localizado em cromossomos autossômicos, ou seja, qualquer um dos 22 pares de cromossomos não sexuais X ou Y. Nos seres humanos existem dois tipos principais de heranças autossômicas. Dando continuidade, irei falar sobre a herança autossômica recessiva. A herança autossômica são características por genes que estão presentes em cromossomos autossômicos. Genes autossômicos, o que é? São aqueles genes que não são sexuais. Heranças recessivas genéticas é um padrão de transmissão de características de uma geração para a próxima, onde o traço ou condição só se manifesta no indivíduo herdando duas cópias do gene recessivo, uma de cada progenitor. Aqui estão os principais pontos para entender esse conceito. Gênese e alelos. Os genes são segmentos de DNA que determinam características específicas. Cada gene possui diferentes versões chamadas alelos. Em termos de herança recessiva, existem alelos dominantes e recessivos. O alelo dominante geralmente se expressa quando presente, enquanto o alelo recessivo só se manifesta na ausência de um alelo dominante. Genótipo e fenótipo. O genótipo é uma composição genética de um indivíduo, enquanto o fenótipo é a expressão observável dessas características. Em herança recessiva, um fenótipo específico só aparece se o genótipo do indivíduo for homozigoto ou recessivo. Homozigoto e heterozigoto são homozigoto dominante, azão-azão, possui duas cópias de alelo dominante. Heterozigoto, azão-azinho, possui uma cópia de cada tipo de alelo. O alelo dominante mascara a expressão do alelo recessivo. Homozigoto recessivo, azinho-azinho, possui duas cópias do alelo recessivo. Só que, nesse caso, o fenótipo recessivo se expressa. Exemplos de doenças recessivas. Muitas condições genéticas seguem esse padrão. Exemplo, inclui a fibrose cística, anemia falciforme e fenilcetonúria. Para que uma criança tenha uma dessas doenças, ela deve herdar um alelo recessivo defeituoso de cada progenitor. A probabilidade de herança, se ambos os pais são heterozigotos para um gene recessivo azão-azinho, há 25% de chance da criança ser homozigota dominante azão-azão e não manifestar o traço recessivo.
50% de chance de a criança ser heterozigota, azão-azinho, é se portadora sem manifestar o traço. 25% de chance da criança ser homozigota recessiva, azinho-azinho, é manifestar o traço recessivo. A compreensão da herança recessiva genética é crucial para a genética médica. O aconselhamento genético ajuda a prever a probabilidade de uma criança herdar condições específicas e tomar decisões informadas sobre a reprodução. Essa herança expressa apenas homozigose, azinho-azinho. O gênese responsável pela expressão da mesma é o gênese recessivo, aí mesmo em heterozigose. Dando como exemplo uma doença manifestada em homozigose recessiva, temos o albinismo. Algumas regras também são seguidas para heranças autossômicas recessivas, como homens e mulheres são igualmente afetados. Todos os filhos do indivíduo que é afetado de um indivíduo genotipicamente normal são heterozigotos normais. Heterozigotos são fenotipicamente normais, mais portadores do traço. Meu nome é Maria Clara e para finalizarmos o nosso trabalho, irei falar sobre a herança autossômica dominante, que é a herança que pode ser expressa tanto em homozigose azão-azão quanto em heterozigose azão-azinho, visto que a mesma é determinada pelo gene dominante azão, que predomina sobre o gene recessivo azinho. A herança autossômica dominante é um dos padrões de transmissão genética que determina como certos traços ou doenças são passados de geração em geração. Esse padrão de herança está relacionado a genes localizados nos cromossomos autossômicos, que são os 22 pares de cromossomos não sexuais presentes nas células humanas. Nos padrões de herança autossômica dominante, basta que um único alelo mutado seja herdado de um dos pais para que o traço ou a doença se manifeste. Alelos são diferentes versões de um gene. Em um cenário de herança autossômica dominante, o alelo mutado tem a capacidade de dominar a expressão do alelo normal, resultando na manifestação da característica ou doença. Agora, vou citar uma das características da herança autossômica dominante. A primeira é a igualdade entre os sexos. A herança autossômica dominante afeta ambos os sexos de maneira igual, uma vez que os genes responsáveis estão localizados nos cromossomos autossômicos e não cromossômicos sexuais. A segunda é a transmissão vertical. Este padrão de herança geralmente resulta em uma transmissão vertical na árvore genealógica, ou seja, significa que a característica ou doença tende a aparecer em várias gerações consecutivas, sem pular gerações, a menos que haja uma penetrância incompleta, quando nem todos os indivíduos que herdam um alelo dominante apresentam característica ou doença. Temos a última das características, que são a recorrência em descendentes, ou seja, cada filho de um indivíduo afetado tem uma chance de 50% de herdar o alelo mutado e, portanto, ser afetado pela característica ou doença. Essa probabilidade é a mesma, independentemente do sexo ou da criança. Agora irei citar uns exemplos de doenças autossômicas dominantes. Uma delas é a acondroplasia, que é uma forma de nanismo caracterizada por membros curtos e uma cabeça de tamanho relativamente grande. A condição é causada por mutações do gene FGFR3. Temos também a doença de Huntington. Trata-se de uma doença neurodegenerativa progressiva que geralmente se manifesta na idade adulta e é causada por uma mutação no gene HTT. Temos também a neurofibromatose tipo 1, uma condição que provoca o crescimento de tumores benignos nos nervos e pode causar outros sintomas como manchas na pele e deformidades ósseas. A mutação ocorre no gene NF1. Em relação à penetrância e expressividade, a penetrância se refere à proporção de indivíduos que possuem um alelo mutado e realmente manifestam um fenótipo associado. Em algumas doenças autossômicas dominantes, a penetrância pode não ser completa, o que significa que alguns indivíduos podem portar o alelo mutado, mas não apresentam os sintomas.
A expressividade refere-se à viabilidade na apresentação clínica entre indivíduos que têm a mesma mutação genética, ou seja, mesmo dentro de uma mesma família, a gravidade de sintomas pode variar amplamente devido a fatores genéticos, ambientais e outros modificadores. Trouxemos também essa tabela, que é uma representação através do quadrado de Punnett de como é herdada uma característica autossômica dominante em uma união de um indivíduo heterozigoto e um homozigoto recessivo. Para finalizarmos, como identificaria o diagnóstico de doenças autossômicas dominantes? Ele pode ser feito através de testes genéticos que identificam a presença de mutações específicas. Um dos exemplos de diagnósticos são a história familiar, ou seja, identificação de padrões familiares que pode sugerir a presença de uma condição autossômica dominante. A presença da condição tem várias gerações consecutivas e é um indício forte. Temos também a análise genética, testes genéticos que podem identificar mutações específicas nos genes suspeitos. Sequenciamento de DNA e testes de varredura de mutações são métodos comuns. Temos também a avaliação clínica, que são exames físicos e testes específicos para os sintomas da doença em questão que podem ajudar a confirmar o diagnóstico. Temos também os testes pré-natais e pré-implantação. Para casais em riscos, testes genéticos podem ser realizados durante a gravidez ou embriões fertilizados in vitro, antes da implantação. Temos também as implicações, ou seja, riscos de transmissão. Como cada filho tem 50% de chance de herdar a condição, o aconselhamento genético é crucial para ajudar os pais a entenderem os riscos e as opções disponíveis. Temos também a variabilidade de expressão. A gravidade e a presença de sintomas podem variar entre indivíduos, mesmo dentro da mesma família. Isso se deve a fatores genéticos adicionais, ambientais e aos possíveis modificadores genéticos. Temos também a penetrância. Nem todas as pessoas que herdam a mutação expressam a doença, um fenômeno conhecido como penetrância incompleta, ou seja, a penetrância completa significa que todos os indivíduos com a mutação irão desenvolver a condição. Temos também o manejo e tratamento. Muitos distúrbios autossômicos dominantes não têm cura, mas os sintomas podem ser manejados. Intervenções podem incluir medicamentos, terapia física, cirurgias e outras estratégias específicas para a condição. E temos também o impacto psicossocial, que a convivência com uma condição genética pode afetar a qualidade de vida e a saúde mental, tanto dos afetados quanto dos familiares. Suporte psicológico e grupos de apoio podem ser importantes. E para concluirmos, o entendimento dos conceitos de penetrância e expressividade é fundamental para compreender a variabilidade das manifestações clínicas entre os indivíduos. A identificação e o aconselhamento genético são componentes cruciais no manejo das condições autossômicas dominantes, oferecendo à família informações vitais para a tomada de decisões sobre saúde e reprodução. Obrigada e espero que todos gostem e entendam do nosso trabalho.